versículo 1. Todos encontraram, amém? E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. O tema dessa mensagem que Deus colocou ao nosso coração, nós estamos vivendo um ano de avivamento. Quer ser avivado? É uma pergunta, Então vai ter que andar. Fala para o teu irmão aí, quer ser avivado? Então você vai ter que andar. Vamos estar orando, para que Deus possa estar falando aos nossos corações. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado por esse dia. Senhor, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar nos ensinando, nos direcionando, nos mostrando como o Senhor quer que nós venhamos andar, Deus. Tem misericórdia em nossas vidas, que o meu nome venha diminuir, que o Teu nome venha ser engrandecido, que toda honra e toda glória venha ser Tua. Fala conosco, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Interessante, que o tema dessa mensagem quer ser avivado, então vai ter que andar. Interessante nesse texto, analisando um pouco a vida de Abraão, Antes ele tinha um nome chamado de Abrão, e depois desse capítulo aqui, 17, Deus muda o nome dele para Abraão. E interessante que o texto, Deus aparece para Abraão aí pela segunda vez. Lá em Gênesis 12, no versículo 7, foi a primeira vez que Deus aparece. Mas também em Gênesis 12, Abraão tinha ouvido Deus falar com ele. Deus ainda não tinha aparecido. Lá no versículo 1, Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Porque Deus queria fazer uma aliança com Abraão, Deus queria ter um compromisso, um pacto com ele. E nesse capítulo 17, que a gente vai se atentar um pouco aqui, Deus aparece para ele e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, que está no hebraico, que o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. E algumas lições nós podemos tirar desse texto. E a primeira lição que a gente aprende com Abraão, que Abraão andava. Abraão andava. Isso nos faz pensar, muitas das vezes, como nós também andamos. Abraão andava. Lá em Gênesis 12, versículo 11, Abraão conta uma mentira, ele acaba mentindo. Ele estava andando com Deus, ele acreditou na palavra de Deus, mas ele ainda não tinha entendido o que Deus realmente queria na sua vida. Então, para ele era normal, contou uma mentira. Sarai é minha irmã, e não falou a verdade ali no Egito, porque ele teve medo da morte, mas Deus tinha feito uma aliança com ele. Deus falou com ele: olha, sai da tua parentela, que eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou multiplicar a tua semente, eu vou te abençoar muito. E ele acreditou e saiu. Mas mesmo assim ele estava andando com Deus, ele andava. Lá em Gênesis 16, Abraão também quis dar um jeitinho. Deus prometeu a ele: olha, você vai ter uma grande semente, de você vai ser contado grandes gerações. E a mulher dele chega até o ouvido dele: olha, Abraão, a gente já estamos velho, não temos filho, então vou pegar minha serva aqui, você vai acabar se deitando com ela, e ela vai gerar um filho, vai ser nosso filho, querendo dar um jeitinho para Deus. Abraão ainda não tinha compreendido o que Deus queria na sua vida. Abraão andava, simplesmente andava. E muitas das vezes isso nos ensina que nós não devemos só andar, vir para a igreja de qualquer jeito, andar, eu estou andando com Deus, eu sou simpatizante, eu gosto, eu acho lindo o evangelho, mas vive a vida de qualquer maneira, andando, sem compromisso. E se a gente quer ser avivado, quer ter um avivamento, a gente de fato precisa realmente
andar de verdade com Deus. Então, nessa primeira lição que a gente aprende com Abraão, que Abraão andava, ele compreendeu, ele entendeu que Deus era o Deus Todo-Poderoso, mas simplesmente ele estava andando, ele ainda não tinha compreendido o que é de fato, o que Deus queria na sua vida, e isso também serve para nós. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, professamos nossa fé, mas andamos com Deus de qualquer maneira, fazendo aquilo que eu acho, que eu penso, que é da minha forma, do meu jeito, e isso não agrada a Deus. Para que você possa ser avivado de verdade, você precisa compreender o que é andar com Deus. A segunda lição que a gente aprende em cima de Abraão nesse texto aí, Abraão entendeu o que é andar. Depois desse capítulo 17, ele começa a compreender. Lá em Salmos 139, diz que Deus examina o nosso andar e o nosso deitar e conhece os nossos caminhos. Então, para que a gente possa ser avivado, ser uma pessoa que possa estar a cada dia mais avivado com Deus, a gente precisa compreender o que é andar com Deus, o que é caminhar com Deus. Aqui no Salmo 39 nos dá uma direção. Aonde você vai, Deus está te vendo. Existem pessoas que querem caminhar no Evangelho, quer viver no Evangelho, quer viver vida dupla, quer viver achando que os irmãos não estão vendo, o pastor não estão vendo. Poxa, eu estou legal, eu estou bonito na fita, mas não está, porque Deus conhece o teu caminhar, aonde você vai, aonde você caminha, o que você faz, o que você fala, o que você pensa. A palavra ainda nem chegou à sua boca, Deus já conhece. Então, em cima de Abraão aqui, a gente precisa compreender e entender como ele, o que é andar com Deus, o que é caminhar com Deus, o que é estar na presença de Deus. E Abraão começou no capítulo 17 aí ter um entendimento. Deus aparece para ele e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, anda comigo. Então Abraão começou a ter uma ideia e entender o que é caminhar com Deus, qual o sacrifício, o que eu preciso fazer para que eu possa estar andando com Deus, para que eu possa ser avivado, para que eu possa ter esse entendimento, porque as pessoas acham que ser avivado, muitas delas, é só vir buscar o manifestar, buscar o poder. Isso também é, mas a essência é como você anda. Isso me lembra que lá no deserto, logo depois, se você começar a dar continuidade, na época de Moisés, você vai ver que no deserto foi o lugar que mais houve a manifestação de Deus, mas Deus não estava aprovando a vida daquelas pessoas, porque de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Então, o manifestar não é essência, o que é essência é como você está andando diante de Deus. E a terceira lições que a gente aprende com Abraão, que existe uma condição para andar. Em Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Abraão começou a entender que precisa de uma condição. Primeiro, ele teve uma compreensão do que é andar. Depois, ele entendeu que há uma condição para você andar com Deus. Na tradução da Bíblia NVI, diz que, que Deus fala: anda na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim, entenda a minha vontade que eu quero. Nessa tradução, Deus diz: vocês precisam entender como eu quero que vocês andam, como eu quero que vocês andam diante da minha presença, porque muitas das vezes a gente entende e pensa que o andar com Deus é só vir às quarta-feira no culto, é só vir aos domingos de manhã, é só vir ao domingo à noite e pronto, eu estou andando com Deus. Não é só isso. Precisamos ter uma compreensão, ter um entendimento de que a gente precisa
ser correto, precisa entender o que Deus quer, o que é andar, o que é caminhar, o que é estar na presença de Deus. E a quarta lição que a gente aprende com Abraão é que Abraão entendeu que precisa ser íntegro. Lá em Gênesis 5, conta a história de Enoque, um homem que andou com Deus numa geração pervertida, numa geração má. E Enoque andou com Deus, ele foi andando com Deus, ele procurou ser uma pessoa correta, ele procurou ser uma pessoa que anda diante de Deus perfeito, e Deus o tomou. Em Gênesis também, capítulo 7, versículo 1, conta-se de Noé, um homem que estava habitando numa geração podre, uma geração perversa, mas Deus achou graça diante de Noé, porque era um homem íntegro, um homem inteiro, um homem perfeito, um homem que procurava obedecer às direções, o entendimento de Deus. Para que a gente possa ser avivado, nós precisamos dar primeiro passo, que é o quê? É procurar acertar a nossa vida, corrigir os nossos maus caminhos, ter uma mente voltada para Deus, andar com Deus a cada dia, fazendo a vontade de Deus, não a minha. Muitas das vezes, isso nos faz nos lembrar, Salmos 37, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muitas das vezes, a gente só entrega alguma parte. Olha, até aqui eu te entrego, Senhor, mas até aqui eu não posso entregar, porque eu gosto muito disso. Não, Deus quer que a gente entrega totalmente. Se Abraão tivesse tido essa visão antes, ele não tinha cometido esse erro. Hoje, a gente vê guerra lá em Israel, até hoje por causa desse erro dele aqui, porque Ismael e Isaac até hoje brigam por herança, por promessa, porque acha que um tem direito do outro, por causa de um erro. Se ele tivesse tido essa compreensão de que ele precisava entender, Deus não fez uma promessa a ele, ele não acreditou. Paulo até usa ele como exemplo, né, que isso foi imputado como justiça. Ele creu na promessa de Deus, ele ouviu a voz, creu, e ele saiu e foi obedecer a Deus, mas ele ainda não tinha entendido. Ele estava com 86 anos quando Ismael nasce. Deus aparece para ele com 99 anos, levou 13 anos, Deus ficou 13 anos sem falar com ele, no sentido de aparecer, de conversar, deixando para ver, né, como estava o coração dele, como ele estava, e Deus aparece novamente e faz uma aliança com ele. Precisamos ter esse entendimento. Se nós de fato aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e professamos uma fé, dizemos para as pessoas que somos cristãos, precisamos levar uma vida condizente, uma vida correta, se afastando dos erros, buscando a Deus, andando de verdade com Deus, sendo a cada dia uma nova criatura. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz que para que pessoas andem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando-lhe em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Precisamos ter uma vida digna para que a gente possa ser avivado, de fato, ter um avivamento, que Deus entra no teu coração e que você venha ser uma pessoa de verdade. Isso me traz à memória a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, todos os manifestares, mas era uma igreja que ainda não tinha compreendido como eles deveriam andar. Uma igreja que tinha grupos, facções, uma igreja que tinha, eu sou do grupo A, B, C, uma igreja que tinha visões erradas, mas tinha todos os dons. Então eu aprendo que os dons Deus dá, que é bom. Eu não sou contra os dons, eu não sou contra o manifestar é maravilhoso, é tremendo, mas eu entendo que para eu ser uma pessoa avivado, eu tenho que mudar. Como pode uma pessoa, era uma pergunta que eu fazia muito, como pode uma pessoa que fala em línguas, que tem o Espírito Santo, e
quando ele sai de dentro da igreja, ele é uma pessoa ruim, ele faz mal para o irmão. Isso não entra na minha concepção, isso não entra na concepção de uma pessoa que está lá fora. Como pode uma pessoa que coloca mãos e as pessoas são curadas, e eu acredito que são, e é uma pessoa que faz facções, ele cria grupo, ele tenta derrubar A, B, C ou D, não tem como. Então, para que eu possa ter um avivamento genuíno, um avivamento de verdade, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ser uma pessoa que ande de acordo com a vontade de Deus. Para quê? Porque quando as pessoas olhar para mim e ver os meus dons, vai ver que realmente eu sou uma pessoa compromissada com Deus. Depois desse capítulo, Abraão compreendeu, ele entendeu, e dali ele começou a fazer todas as vontades de Deus, ele passou a andar na direção de Deus, e a gente vai ver logo a seguir algo interessante, que Abraão, quando ele chega para Ló, que há um problema entre ele e Ló, e ele fala assim: Ló, eles criavam gado, e eu não fui de roça, mas quem foi criado em roça sabe que gado precisa de pasto, de comida, de mato. E ele chega para Ló e fala assim: Ló, escolhe para onde você quer ir, escolhe, pode escolher, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló viu aquela planície lá de Sodoma e Gomorra, com bastante mato, bastante alimento. Ló, não vou para ali, que ali eu vou me dar bem. Abraão entendia que no deserto Deus ia abençoar ele. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus era um Deus todo-poderoso. Deus apareceu e falou para ele: olha, eu sou o Deus El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Quer ser avivado? Anda na presença de Deus, mas procura mudar o seu caminho. Se você está tendo um caminho correto diante de Deus, amém, glória a Deus, continua, procura melhorar a cada dia, procura realmente a cada dia ser melhor. Mas se você ainda não está tendo falha, procura se consertar com Deus, procura entender que o andar com Deus requer muito mais do que só andar. Não, eu sou assim mesmo, eu vou andar, eu xingo, eu falo, eu brigo, eu sou ruim, eu falo mal do meu irmão, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, para ser um servo de Deus, de verdade, eu preciso andar de verdade com Deus, eu preciso caminhar, eu preciso fazer uma análise. Mas isso que a gente aprende com Abraão aqui, não é para mim estar olhando para a vida do meu irmão não, e analisando: esse meu irmão está errado. Não, aqui é para nós fazer uma análise, você, eu, si próprio fazer uma análise, aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar, como eu tenho que trabalhar na minha vida para que eu venha ser uma nova criatura, uma pessoa que a cada dia eu venha frutificar, que eu venha dar fruto, que eu venha ser uma pessoa melhor. Aí eu acredito que na medida que a gente se esforça e a gente buscando, Deus vai nos avivando, vamos sendo pessoas melhores, vamos ser pessoas que vão cada dia mais gerar fruto, outras pessoas vão querer estar próximo, as pessoas vão olhar para a tua vida e vai falar: não, eu quero ser igual a esse irmão, porque é uma pessoa boa, uma pessoa que só ama, uma pessoa que só pratica as coisas de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu começo a andar com Deus de verdade, eu sou uma pessoa justa, exato, pessoa justa, não tende nem para a direita nem para a esquerda, não, aquele que eu gosto eu sou justo e aquele que eu não gosto eu sou injusto, não, uma pessoa justa, eu passo a ter paz, e eu começo a transmitir paz, e eu tenho uma alegria no Espírito Santo, uma alegria que me dá gosto de estar na casa do Senhor, uma alegria que eu transmita para outras pessoas, uma alegria que venha contagiar outras pessoas, porque as pessoas começam a olhar e falar: rapaz, esse homem de Deus aí, ele está vivendo, ou essa mulher de Deus está vivendo às vezes o caos. É algo que traz para nós conforto, é uma pessoa que nos levanta para cima. A gente tem exemplo na nossa casa, né? Eu estava vendo a irmã Maria Alice pregar quarta-feira, uma mulher que nos inspira
a caminhar. Tu vai conversar com a irmã Maria Alice, a fé dela está sempre em 110%. Eu nunca vi a irmã Maria Alice falar que está ruim, que está triste, que, pelo contrário, é uma fé, ela entende que sempre Deus está no controle. E me traz à memória um texto que eu gosto muito, cara, muito. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, meus irmãos, que nessa manhã você venha trazer à memória como está a tua vida. Quer ser avivado? Eu preciso me avivar. Eu quero ser uma pessoa avivada, eu quero mais de Deus, eu quero estar na direção de Deus, então eu preciso de fato andar com Deus, mas é andar de verdade, não é religiosidade não, é eu botar a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja todos os dias e ser um religioso, mas falar bonito aqui, fala que é uma maravilha, mas quando vê a prática da vida é outra. Não, eu preciso andar de verdade, eu preciso ter uma comunhão com Deus de verdade, eu preciso a cada dia ter uma comunhão com Deus verdadeira, buscando o Senhor. Aí automaticamente Deus vai falando com você naquilo que você tem que melhorar, como você tem que melhorar, e você vai sendo uma pessoa melhor. Interessante que eu preparando a lição, né, da aula que nós vamos ter hoje, Deus me trouxe à memória, é algo interessante, meus irmãos. Todo cristão, ele precisa gravar 1 Coríntios capítulo 13, todo. A essência do Evangelho é o amor. A essência do Evangelho é o amor. Quando a gente começa a ter esse amor, a gente começa a ser uma pessoa melhor, a nossa vida melhora, porque a gente passa a amar mais e a gente vai começar a compreender que aquele que te perseguindo é porque ele ainda não tem um amor, e você tem um amor, tu vai praticar o amor com ele, e se a gente ter isso no nosso coração, a gente passa a ser um cristão melhor, e a cada dia Deus vai se agradando. Anda em minha presença e ser perfeito. Deus exige isso de nós. Deus não quer que você ande de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, Deus quer que você seja uma pessoa perfeita. Alex, é difícil, mas não é impossível. A cada dia eu tenho que melhorar, a cada dia eu tenho que me esforçar. Tem que haver esse esforço de eu procurar ser uma pessoa melhor. Procurar. A gente precisa se esforçar nisso. Para quê? Deus vai se agradar. Vamos estar ouvindo o Ministério de Louvor, e depois o pastor está com a palavra. Bom dia, na paz. Deus seja louvado. Olha, um único aviso. A semana da oração, quarto de guerra, né? Que nomearam, quarto de guerra. Não foi criação nossa não, só se aconteceu do nome. Hoje vai funcionar de 5 às 6. Então, se você quer... Alguns irmãos tiveram dificuldade, né? Porque não tem lugar para sentar, assim. Eu entendo perfeitamente isso. Mas vai lá, dá uma hora, um pouquinho, sai, como muitos fizeram no decorrer de toda essa semana. Tem alguns outros que se internaram lá. Se começava, estavam lá. Terminava, estavam lá. Iam sair depois de minutos, horas depois. Então, que Deus ministre o seu coração. Se você quiser e puder, é a experiência que eu acredito que você precisa ter. Você precisa voltar para a essência, que é a oração. Não existe, eu pegando o gancho da mensagem, né, hoje foi no sentido do andar com Deus, avivamento. Quer ser avivado? Tem que andar. Então, olha, não existe pílula mágica para avivamento. É oração, é leitura da palavra, é jejum. Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Então, por que o jejum?
fome de Deus. Quem não tem fome de Deus não jejua. Termino dessa forma. Eu ia perguntar, mas você não toma remédio? Eu falei, é simples. Eu falo, Espírito Santo, eu preciso tomar esse remédio da hora. Tá bom, senhor? Tá bom. Quando eu consigo não tomar, não tomo. Mas tem dia que tem que tomar. E ponto. E aí? De boa. Segue o fluxo. Tá acordado, senhor? Tá acordado. Vamos embora. Segue o fluxo agora. E dedique-se naquele período em oração, em leitura da palavra, disciplinar o seu ouvido, ouvir ao Senhor. Então, quarto de oração, que horas? Perfeito? Se você quiser, se for possível, vamos embora. E vai ser uma bênção. Esse dia eu toquei o chofar lá dentro, até eu me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, o céu abriu aqui dentro. Que Deus abençoe. Amém. Se coloca de pé. Alex falou de avivamento. Ele começa pela gente. O quanto você se doa, o quanto você quer Cristo na sua vida. Então te convido a cantar assim, ó. Vou fazer o que ele fez, vou fazer o que a história nunca viu, vou cumprir o descrito em João. Aviva a luz, vou fazer o que ele fez, vou fazer o que a história nunca viu, vou cumprir o descrito em João. Aviva, vou fazer. Viva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em João. A vida vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em João. Aviva a luz, e seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Chama, mais uma vez, queremos ver. Seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito, seja hoje, vem derramado teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramado, seja agora, vem derramado teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramado. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas
mas até lá, aviva-nos quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Meus irmãos, que nessa manhã você possa entender a mensagem, que para se avivar precisa andar com o Senhor. E o primeiro passo para você que não tem o Senhor Jesus como Salvador, que você venha aceitar Ele nessa manhã. Se tiver alguém aqui ou alguém em casa, o primeiro passo, que você possa estar aceitando o Senhor Jesus. Tem alguém aqui que ainda não tem o Senhor Jesus como teu Salvador, que possa estar aceitando? Se não tem aqui, mas aqui em casa, você, rápido, meu irmão, não perca tempo, aceite o Senhor Jesus como teu Salvador. O segundo convite é para você que já aceitou o Senhor Jesus e, devido às dificuldades da vida, tem se afastado, se afastou. E se nessa manhã você quer se reconciliar com o Senhor, se tem alguém, ou aqui, ou em casa, volte para o Senhor Jesus, volte a andar de verdade com Ele. E o terceiro convite é, se você ainda já aceitou, mas ainda não se batizou, todo salvo, ele se batiza. Isso é uma ordenança do Senhor Jesus. Que você possa estar procurando o pastor Diego, o corpo diaconal, e depois venha estar falando com eles que você quer se batizar. Meus irmãos, precisamos de fato andar com Deus. E que nessa manhã você saia com esse entendimento. Eu preciso andar com Deus. E é você e Deus. Que você possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa que agrade ao Senhor. Que você possa a cada dia ser uma pessoa melhor. Que você venha pregar com a tua vida. Que às vezes a gente fala, mas não pratica. E as pessoas sempre estão olhando para a nossa vida. Não está orando, né? Terminando esse culto e depois está dividindo em classe. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado mesmo. Que nós venhamos estar praticando a tua palavra, Deus, cumprindo, né, como foi pregado na quarta-feira, que a gente tem que ser praticante, não só ouvinte. E que nós venhamos praticar a tua palavra, ser um cristão melhor. Que a gente venha estar andando de verdade com o Senhor, Deus. Guarda nossas vidas, nos mostra aquilo que precisamos mudar, Deus, e nos ajuda a ser uma pessoa diferente. Muito obrigado, nos capacita cada professor para estar falando agora nas classes, Deus. Nos leva em paz depois para casa, que venhamos ter um restinho de domingo abençoado e que logo mais estejamos aqui cheio de alegria para estar te cultuando verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Estamos dividindo em classes. Que o amor transforme, a graça